algo da parte de Deus. E eu me lembrei, pelo Espírito de Deus, de Daniel. Quando Daniel se posiciona, quando ele chega na Babilônia, como ele se posiciona para se separar dos manjares, quando ele olha diante daquela situação, fora do país de origem, fora dos costumes, numa terra estranha, cheia de outros deuses, ele entra ali naquele lugar e ele decide, ele está posicionado a não se contaminar. E logo alguém que está posicionado a não se contaminar com o mundo, a mudar seu próprio estado, o que se levanta contra Daniel? Oposição. Vamos lá em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, nós vamos ler do versículo 11 a 13. Quem for achando vai dizendo amém? Ezequiel. Se você achar melhor, você pode ir lá em Mateus e ir voltando para trás, para ficar fácil de achar. Daniel capítulo 10, versículo 11, 12 e 13. Vamos lá. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então vamos entender o que é uma resistência, uma oposição espiritual. Toda vez que alguém está posicionado, vão se levantar resistências, oposições, vozes. Nesse caso aqui agora, Daniel estava no clamor, ele estava buscando a Deus. E na busca de Daniel, o anjo está dizendo para ele que desde o primeiro dia que ele se pôs a fazer essa busca, o anjo já estava vindo para falar com ele. Só que o anjo do Senhor foi resistido por um principado. O anjo do Senhor foi resistido por um principado. Meu amigo, entenda, o anjo do Senhor foi resistido. Já dá para eu entender que eu, réis mortais, comedora de arroz e feijão, opa, será que a hora que eu me dispor a buscar algo, não virá sobre mim resistências espirituais? Será que não vão se levantar circunstâncias à minha volta para se opor e resistir àquilo que eu determinei no meu coração buscar? Esse anjo foi resistido por um principado. E esse anjo precisou da ajuda de um outro, chamado Miguel. Miguel teve que vir ajudar, está escrito aqui, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. 21 dias, uma demanda, uma luta. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Foi necessário reforço espiritual para que o anjo do Senhor conseguisse chegar até Daniel para falar com ele. Meu amado irmão, oposição, resistência, vozes que se levantam para falar. Pode ser no caso de uma pessoa, já pode tomar vez de uma pessoa. Pode ser nas regiões celestes, algo que talvez você nem viu, nem percebeu. Então a luta sobre a nossa cabeça. Existem resistência,
existe batalha espiritual, isso é real. Eu não posso ser tolo e me iludir, achar que agora eu era do mundo e agora eu sou crente, então está tudo certo. Não, irmão, você começou a batalhar, né? Você estava no mundo, agora você entrou no exército. Não é à toa que Deus é chamado de Deus dos exércitos, ou de o Senhor da guerra. Por que será que Ele leva esses nomes, esses adjetivos que o qualificam? Por quê? Porque, amado irmão, uma vez que eu e você decidimos trilhar esse caminho de saída do Egito, a terra prometida, de saída do mundo com uma vida nova, de sair do seu comodismo e buscar algo maior que vem da parte de Deus, o mundo espiritual vai se mover para impedir isso. Eu entendendo ou eu não entendendo, o que o diabo está planejando está vindo de contra. E o que eu não posso é ser o quê? Pego de surpresa, porque está vindo. Batalhas espirituais, resistências espirituais são reais. Volta um pouquinho para trás ali, Daniel 6. A gente entender um pouquinho mais de como o governo de trevas também trabalha. Vamos lá. Daniel capítulo 6, versículo 1. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, do quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Presta atenção no versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre o reino. Toda vez que alguém se posiciona e vai buscar, e vai com fé e coragem, e vai com zelo, e vai com dedicação, e se destaca, pode preparar que vem perseguição, vem trama, e é trama de morte. Versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Ou então, como que o inferno trabalha? Uma vez alguém posicionado a buscar, seja alguém que já está no espírito da obediência, alguém que já está na visão, alguém que está de pé, que está no bom combate, ele não está livre de ser atacado. Porque demônio, ele não respeita nada. Jesus lá no deserto, quem que apareceu para bater um papo com ele? Satanás, meu amigo. Então não é porque a gente achar que quem está de pé, que está tudo tranquilo, que agora é só você relaxar. Não, quem está de pé tem que cuidar para não cair. Quem dirá quem está na beira do caminho, filho? Quem está lá no vale de osso seco? Quem está lá na sarjeta, na capa da mendigância? Que ainda não aprendeu a obedecer. O diabo vai atacar tanto um para continuar lá, tanto que está de pé para cair. Então nenhum de nós aqui está livre disso aqui. Se eu e você não entender como funciona o mundo espiritual, e a gente não pode ser mais ingênuo e achar que tudo são flores. O que vem da parte de Deus é bênção, é glória, é majestade. O Senhor sustenta, Ele dá força, Ele dá bom ânimo, Ele faz a gente avançar. Mas Deus não faz a tua parte, você sabia disso? Deus não faz a nossa parte. Eu tenho que querer saber, eu tenho que querer buscar, eu tenho que aprender a me sujeitar. Como foi falar, eu tenho que ter o bom ânimo desse negócio. Porque se eu não tiver o bom ânimo desse negócio, a boa vontade para andar nesse caminho, daqui a pouco eu vou fazer assim com o ombrinho. Adiós, muchacho, vou cuidar da minha vida. Tchau, Jesus, muito obrigada até aqui, mas você não é mais útil para mim. Quem está posicionado tem que continuar posicionado. E quem está lá no buraco, meu amigo, no vale do osso seco, e você quer sair da sarjeta, você precisa entender essa realidade também. Vai ter oposição. E ele vai trabalhar. Satanás tem um exército também que trabalha alinhado. E ele trabalha alinhadamente, com intencionalidade, para abater um combatente. Entenda o que está acontecendo. Daniel era um homem separado, consagrado, posicionado. Ele era um cara
firme no fundamento de Deus, nos princípios e nos propósitos. Tanto que ele chega lá e imediatamente ele olha para tudo e ele, opa, não precisou ninguém falar. Ele falou, opa, deixa que aqui eu tenho que cuidar de compromisso. Aqui não dá para eu sentar e ir para a galera. Não dá para eu me aliar com todo mundo. Não dá para conversar. Então eu tenho que me separar. Para eu sobreviver nessa Babilônia, eu vou ter que me separar. Para sobreviver, tem que se separar. E quando chega para ele essa investida do mal, esse homem é um cara preparado. Ele orava 3 vezes no dia. Sabe o que é 3 vezes no dia? E não era uma imposição, ninguém obrigava ele. Ele orava 3 vezes no dia. E quando ele estava nesse clamor ali, que o anjo chega com 21 dias, a maioria de nós entende que ele orou 21 dias. Porque ele parou. Na verdade, durante 21 dias, nos 21 dias foi quando o anjo chegou. Se esse anjo não tivesse chegado no 21, Daniel está orando até hoje. Está entendendo? É alguém que sabe o que quer e está buscando. E enquanto o anjo não chegasse, meu amigo, enquanto não tivesse direção, ele não ia se mover. E ele era um homem preparado para a investida. E chega ali então, ele se destaca, porque ele tem zelo, ele tem um espírito de excelência. Ele se destaca na Babilônia. E o que acontece? Satanás e seu exército agora vão usar pessoas. E numa circunstância, de uma trama, sabe o que eles fazem? Eles se reúnem e tomam conselho. A pastora às vezes fazia esse comentário, ela fala assim, tua foto está lá no inferno, tem um conselho contra você, e fica pensando, onde que ela tirou isso? Onde que ela tirou esse negócio aí que o povo está fazendo conselho contra nós? Está na palavra. Eles se reúnem, eles se aconselham um com o outro, eles se organizam, eles se planejam. Demônio anda organizado e planejado, eles têm hierarquia, eles têm patente. E cada um tem sua função. Do corpo de Cristo, não. Aqui nós briga para pegar o microfone para ver quem vai ser a estrela popstar. O mundo das trevas está mais organizado que o reino da luz. A palavra está escrita. E é por isso que a maioria dos que começam a caminhada não consegue terminar. A maioria que começa a clamar, a primeira posição que se levanta, ele cala a boca, fica quieto e vai, tá bom, desisto, é muito difícil esse negócio. Existem oposições, existe uma trama. O mundo espiritual trabalha de forma organizada para mover. Tanto os anjos do Senhor trabalham de forma organizada para chegar com a resposta, para chegar com o mover. O reino de trevas, ele também trabalha organizado para vir contra a minha e contra a sua vida, e para nos abater e nos fazer olhar para trás e nos desanimar e desistir, negando o poder de Deus. Então, batalha espiritual é algo muito real. E a maioria de nós ignora esse pequeno detalhe quando começa a caminhada com Cristo. Ignora que vai enfrentar diabão, que vai enfrentar oposição, e que você acabou de se alistar para um exército. É guerra travada, 24 horas por dia, porque meu filho, eu vou falar para você, tem dia que até para dormir é luta. É, não é? Tem dia que até para dormir é luta. Demônio não respeita, coitada, está descansando, está cansada, hoje não incomoda ela não, volto mais tarde, vou esperar amanhecer esse dia. Não espera. Demônio não espera você descansar, demônio não espera você se preparar. Você levantou para clamar, filho, e vem suando. Sabe um jogo de futebol como um camarada dá um carrinho no outro, e ele é pego no carrinho de surpresa e dá uns 3 capotes. Aí vem um socorrista lá com a máquina, tira ele do campo, porque o cara está meio atordoado ainda, ele não sabe quem foi que atingiu ele. É mais ou menos desse modelo que vem contra nós essas coisas espirituais. E nós, como igreja, como combatentes, a gente precisa entender, os que estão de pé e os que estão tentando se levantar, que oposição virá. E é necessário que a gente realmente tenha dentro de nós uma convicção do que a gente quer, de quem a gente vai buscar e de que voz que a gente vai ouvir. E aonde quer que você estiver buscando, vão se levantar situações. E assim, existem inúmeras maneiras de você ser tragado, de você ser tirado do campo, de você ser tirado para fora do jogo. Existem inúmeras maneiras, porque Satanás, ele é estrategista.
Por isso que está escrito lá nas armaduras espirituais. Você tem que estar preparado, atento, para não cair nas astutas. Ele é astuto. Ele é muito astuto. Astuto. Nós é tonto. Né? A gente fica bobo alegre, distraído. O diabo é astuto. Porque ele tem uma missão, um foco, um objetivo e um propósito. Ele sabe que ele vai para o de fogo, ele quer levar uma galera junto com ele. Então ele tem missão e ele sabe que para pouco tempo resta para ele. Então ele vai, ele vai correr para o objetivo dele. E a gente devia estar posicionado na nossa causa, do reino de luz, com a mesma determinação, com o mesmo empenho, buscando direção, cobertura, discernir qual é a voz que está falando. Meu amado irmão, nós precisamos entender que voz que fala com a gente. Aqui por parte de Deus se levantou ali no meio da multidão um povo. Então pode ser pessoa na tua casa que vai se levantar contra você e vão te dizer coisas assim por ar da veia. Pode ser. Eu já ouvi, vou dar uma pérola aqui do que eu já ouvi desde que eu cheguei aqui. Primeiro, os primeiros meses que eu cheguei aqui, vira e mexe me ligava uma cliente de Curitiba. E ela sempre me vinha com uma proposta. Eu te pago o dobro se você voltar agora. Ela não está entendendo. Ela não está entendendo. Eu não vim por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro eu estava lá, não tinha vindo. Se você largar tudo. Já cansou dessa brincadeira de maquiar? Larga essa vida embora que eu te pago o dobro. Isso foram assim 6 meses. Mas eu já tinha uma palavra. Então eu tinha que ouvir a voz daquela palavra. Sai, levantando, então vai entender, vai te mostrar. Depois passado esse perrengue, começou pessoas da minha família. Não tinha uma pessoa bem próxima da família que disse bem isso para mim. Já faz 2 anos que você está aí. Eu acho que já deu isso aí para você. Você já fez o que você tinha que fazer. Você já fez muita boa obra neste lugar. Você tem capacidade para mais. Eu te conheço, você tem capacidade para mais. Você tem capacidade para mais. Eu falei, nossa, mas tá me embora. Você tem capacidade para mais, vai te ir embora. Você virou escrava desse trabalho. Você não tem vida mais, você vive enfiado nesse lugar 24 horas por dia. Aí eu respondi assim, me respeita, por favor. Eu não sou escrava, eu sou prisioneira de Cristo. E eu ofereço o meu corpo para a morte, voluntariamente. Palavra. O apóstolo Paulo falou que ele era prisioneiro de Cristo. Se Paulo foi prisioneiro, eu não posso ser. Posso ser também. Se Jesus me mandou para ser missionário, eu vou para onde? Eu vou argumentar algo com Deus se ele me mandou ir para lá. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma voz que falou antes de todas essas outras. Gente, isso aí é só a cereja do bolo, porque eu já vi coisas assim que dá para nós sentar aqui e rir, porque é para rir mesmo. Como o diabo investe e aonde? Com vozes, palavras, pessoas. E quando não são pessoas, são aquelas vozes que falam na tua mente. Aí, meu amigo, o teu caso é um pouco mais grave. É um pouco mais grave. Essas vozes que falam na sua mente, sabe? Assim, não sei se você tem esse desconfiômetro. E de repente, assim, você começa a ter uns pensamentos estranhos, umas vontades de olhar para trás, umas vontades de voltar para o Egito, você sente lá saudade da cebola e do alho, de repente, né? Você tem uma saudade de Sodoma e Gomorra, você quer dar uma olhada para trás e voltar para a orgia que era a tua vida. Será? Não começa a surgir uns pensamentos estranhos na sua cabeça de vez em quando? Ô, meu amigo, você tem que começar a entender. De onde que eles estão vindo tão bratando? Que de Deus, do Espírito que é santo, com certeza eles não são. Então vamos entender. Então onde está brotando esses pensamentos na minha cabeça? Que ideia idiota é essa? Opa, peraí, vamos para a palavra. A palavra diz que eu tenho que me santificar, então não dá para voltar mais para a sua dona. A palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Meu Deus do céu, será que eu estou em Cristo mesmo? Será que eu já me converti? Porque eu estou desejando voltar lá para trás. A gente tem que começar a se examinar e ver o que passa aqui dentro dessa cabeça. Que vozes é essa que nós estamos ouvindo aqui dentro? Que conselho estranho é esse aqui? Gente, você já viu o Espírito de Deus me incentivando para a rebelião? Espírito Santo não incentiva para a rebelião, meu amigo. Ele incentiva para a submissão. Então toda vez que você começar
você está em rebelião. Você está sentado lá no capeta, vocês dois estão batendo altos papos e você não entendeu ainda que a tua mente está sob ataque. Que já levantou uma oposição sobre você e você não se deu conta. Dormir no culto, sono profundo e pesado quando você entra nessa portinha para dentro. Liga um sinal de alerta na sua vida. Se levanta que você está embriagado. Você está embriagado com o mundo, porque a hora que você entra na presença de Deus, você não suporta, você tomba. Dormiu no culto, você fica atento. Tudo dentro do culto te incomoda. Mas esse louvor não estava espiritual, mas não era desse jeito, mas eu não estou gostando desse microfone, mas nananã, e pipipi, e bababá, e pupupô. Você se incomoda com tudo, e você não consegue ouvir a palavra, que devia estar entrando nesses ouvidinhos seus, para gerar alguma coisa na tua vida. Começa a desconfiar de você mesmo. Você está sob ataque. Tem alguma coisa acontecendo de errada. Começou a aparecer a proposta da China. Cuidado. Sabe quando aquelas propostas boas demais para você negar? Cuidado, minha filha. Cuidado. Muito cuidado. É onde que a maioria dos combatentes morre. Lembra o Vale de Ossos Secos que a gente estudou um tempo atrás? O exército estava lá no Vale de Ossos Secos, seco, sequíssimo. Era um exército que morreu em peleja. Eles morreram na batalha. E eles estão lá no vale seco, sequíssimo. E sabe por que morre? Porque ignora a realidade do mundo espiritual. E como ele funciona. Que trabalha com ordem, com decência e com princípio. O reino de luz e o reino de trevas. Tudo se trabalha organizadamente. E os crentes, oh Jesus, a glória. As trevas estão mais organizadas do que o reino de Deus. Porque a gente se torna displicente. A gente vai negligenciando coisas que a gente devia estar atento, vigilante. Às vezes faz 3 horas da oração, botou o pé para fora, parou de mexer. Aí começa a vir os manjares, os pratas, sedução, as propostas mirabolantes. Os vem que eu te pago o dobro. Sabe os vem que eu te pago o dobro? Tá assim, ó, de proposta maravilhosa. Propostas, meu Deus, mas é Deus esse negócio, acho que é Deus que está me abençoando, eu tenho que voltar, acho que eu tenho tempo aqui. A gente tem que entender, né? Com maturidade para entender as vozes que estão falando com a gente. Por que elas estão falando isso aí? Por que eu estou pensando isso aí? Por que eu estou desejando isso aí? Por que eu estou dormindo no outro? Por que eu não tenho interesse para orar? Vamos entender, filho. Você está sob ataque. Por que você não consegue ouvir a palavra do culto? Por que você tem resistência a tudo que vem da parte de Deus, toda a direção? Por que você não consegue se submeter? Porque você está sob ataque. A tua alma está sob um ataque. A tua mente está sob um ataque. Você é aconselhado por Satanás, o puro orgulho. Você fica ouvindo ele dia e noite na sua mente. E ele vai inflando o teu ego. E você não se deu conta que você está sob ataque. Eu vi, bem de perto, uma estratégia muito usada para abater pessoas que se posicionaram. Relacionamentos. Eu vi de perto pessoas chamadas para grandes obras. E o diabo ele coloca na frente dessa pessoa só uma outra pessoa. Isso aconteceu na minha casa, na minha família. Alguém com chamado propósito de ministério, um dom, uma palavra tremenda, mas conheceu uma outra pessoa. Recebeu a direção dos nossos pastores e falou: não é para você, não se relaciona. Saiu da igreja. Está com essa pessoa até hoje, deitado no sofá, comendo, bebendo, dormindo, mortinho assim. Os talentos estão tudo enterrado, porque se distraiu, filho. Foi acertado numa área do coração que não tinha se aberto para tratamento, não estava disposto a ouvir a voz que disse: não é para você, não se sujeitou à direção, não andou em obediência, está estrepado até hoje. Cuidado com os desejos do seu coração, porque eles vão ser usados todinho contra você. Se conhece. Outro, Sansão. Separar desde o ventre, consagrar desde o ventre. A mãe na gestação já recebeu uma série de recomendações: não come isso, não bebe aquilo, não faz isso, não vai em tal lugar. A mãe dele tinha uma série de recomendações.
Desde o momento que ele foi gerado em consagração, recebe o propósito de livrar Israel dos filisteus. Só que Sansão ele tinha um pequeno probleminha. Ele não podia levar um rabo de saia, um negócio chamado lascívia, um fruto da carne bem feio e que abate uma galera. Sansão ele era tão depravado, tão promíscuo, que o homem andava atrás de meretriz. O cara andava com prostituta, velho. Chamado, separado e consagrado, mas não se abriu para uma direção de Deus. Não deixou Deus tratar a lascívia. Não deixou tirar esse ídolo do coração. Morreu cego. Morre cego, porque não deixa Deus tratar. Cuidado com o que tem dentro do seu coração que você deseja. Porque tudo que você tem dentro do seu coração que você deseja, vai. Escreve, porque está escrito, vai. Está lá em Tiago. O diabo ele só usa o que tem dentro do meu coração e do seu coração. Se eu não tivesse abrido mão da minha vida financeira, na hora que eu recebi uma proposta de ganhar o dobro, eu tinha voltado. Na verdade, eu não tinha nem vindo. Eu não conhecia, se eu não abrisse mão desse Deus, eu não tinha vindo. Porque eu vivia para ter dinheiro, porque dinheiro para mim era segurança e eu não queria depender de ninguém, muito menos de Deus. Então, fazendo tudo para ter o quê? O meu dinheiro. E o que eu tive que abrir mão? Doeu muito mais do que a família. O meu dinheiro. Porque era para mim segurança. Era nele que eu me apoiava. Se eu tiver dinheiro, ixi, o resto podia se explodir tudinho. Que eu não estava bem. Se você não abrir mão do que tem no seu coração, vai ser usado contra você. E você vai ser abatido no campo de batalha. Essas vozes se levantam, mas ela só vai abater quem estiver dormindo no ponto. Daniel, depois desse conselho que foi tomado contra ele, todos esses príncipes e governantes, eles tiveram uma ideia mirabolante. Eles foram diante do rei Dário e falaram assim: então vamos fazer um decreto agora. Esse decreto vai dizer só que durante 30 dias, todo homem que fizer algum pedido a um Deus ou a qualquer homem que não seja só para o Senhor, vai ser lançado na cova do leão, vai ser morto. E o rei, né, muito inteligente, ele vai lá e, nossa, durante 30 dias eu vou ser o rei, vou pedir tudo para mim. Ele vai lá e sela o negócio. Só que Daniel, ele não para de orar. Os camaradas passam na janela de Daniel e vê ele orando lá às 3 vezes no dia. Ou era isso que eles queriam. Vamos acabar com a raça desse camarada, porque ele é o quê? Ele ora. Ele busca o Deus dele. O Deus dele revela as coisas para ele. Esse é um bom combatente. Ele está de pé. Vamos dar um jeitinho de jogar ele na cova. E ainda com toda essa trama, Daniel ele vai parar dentro da cova. Só que tinha um negócio. Daniel era um homem reto e temente a Deus. Fiel, zeloso com o espírito de excelência. Sabe o que acontece? Mesmo quando eu e você estamos sob ataque, mas nós permanecemos debaixo de direção e de obediência, o mal não pode tocar. Está aqui, ó, vamos ler. Daniel capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Meu amado irmão, o mundo espiritual sabe quem é quem. E Deus guarda os que são dele. Os que são dele e que andam debaixo de direção da palavra, em sujeição à palavra profética, à voz profética, à cobertura espiritual da igreja, aqueles que são enviados e que não se enviam a si mesmos, aqueles que são apacentados e não aqueles que se apacentam. Ainda que você vá no vale da sombra da morte, você não teme. Por quê? Você é obediente. Se você morrer ali, é lucro, você sabe que você está indo para glória. Obediente. Ainda na cova de leão, Deus envia um anjo. Fecha a boca do leão. Por obediente, porque se sujeita à palavra, porque vive debaixo de direção e que entende o mundo espiritual, batalha espiritual. Ainda que ele esteja numa prisão como Pedro, a igreja está em intercessão por ele. Deus envia o anjo e abre todas as portas. O cara não fica em cadeia, não fica aprisionado. Porque Deus envia o anjo. A palavra diz que Deus envia o anjo para acampar ao redor daqueles que o temem. Temor a Deus. Viver o propósito
espirituais. E como que nós então, irmãos, como é que a gente se prepara para sair? Nós temos que entender essa realidade. Nós temos que entender essa realidade do mundo espiritual. Está escrito lá em... Deixa eu descobrir onde está escrito. Oséias 4,6, não precisa ler. Oséias 4,6. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. E também tem Mateus 22, 29. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu amado irmão, nós precisamos conhecer esse negócio aqui. Que você põe lá na sua estante para empoeirar até domingo. Você não pega nem com a vagabuça. Você não lê nem com ordem. Lê! Medita! Não se aparta! Aí tô cansado, não posso. Primeira coisa que a gente faz quando está sob pressão e sob ataque espiritual, o que a gente vai negligenciar? A vida espiritual. Coisa mais linda de se ver. Coisa mais linda de se ver. Meus amados irmãos, vamos lá, Mateus capítulo 4. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então aqui a gente vai ver Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. A gente vai ver uma batalha. Tem uma batalha acontecendo aqui. E só tem um modo de vencer a batalha espiritual. E Jesus ele ensina bem direitinho para nós. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Meu amado irmão, é necessário. Por que deserto é necessário? Porque temos preparo, é necessário, tem que passar, meu bem. Não tem como você pular essa etapa. Se você pular essa etapa, eu vou te dizer um negócio, você está se enganando só você mesmo. Não tem como pular essa etapa. Tem que passar pelo deserto. E uma hora, filho, você vai estar cara a cara com o cão e ele vai vir. Ele vai vir, ou ele vai usar alguém, ou ele vai vir essas vozes da tua mente. Uma hora você vai estar no campo de batalha, uma hora você vai estar cara a cara com ele. Uma hora você vai ouvir a palavra dele, a voz dele também. E nós já temos que estar como? Anos luz na frente, filho. Nós temos que estar preparado onde? No conhecimento da palavra. Vamos ver como é que Jesus se saiu aqui agora. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se és tu filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha que proposta. Como você não é filho de Deus mesmo? Você não é de Deus? Você não está na igreja agora? Quem estava se passando esse perigo? E começa aquelas vozes falando na sua mente: nossa, mas agora você começou a ficar, você está todo estrupiado, hein? Agora que você começou a fazer tudo certo, olha o tanto de problema que você está recebendo. Olha, isso não está valendo a pena. É verdade, não está valendo a pena. É verdade, esse negócio não está valendo a pena. Só me estrepo. Você já está conversando com o diabo, só para te avisar. Aí olha o que Jesus responde para ele, versículo 4. Ele, porém, responde: está escrito. Está escrito aonde? Na palavra, porque Jesus conhece o quê? Escritura, meu bem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora eu pergunto: aonde que está essa palavra aqui nas escrituras? Quem sabe onde está essa palavra nas escrituras? Não levante a mão, fique bem quietinho. Não se denuncie. Irmão, não precisa saber. Sabe por que eu estou perguntando? Porque hoje eu me fiz essa pergunta. Eu li aqui e falei: vem cá, está escrito onde? Onde é que Jesus achou esse negócio? Eu quero ler também onde é que ele leu. Sabe onde está essa palavra? Deuteronômio 8:3. Não precisa ver. Deuteronômio 8:3 está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Está escrito. Jesus conhece que está escrito. Jesus, filho de Deus, tá? Jesus, filho de Deus, estava no deserto, sendo tentado pelo diabo. Tinha que ter palavra para rebater. Então não vai achando que você vai vencer demônio, né? Fazendo graça. Não vai ter palavra. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és tu filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Meu Jesus.
e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Agora a conversa mudou. O diabo começou a falar a palavra também. Opa! Você sabia que existem espíritos que falam uma palavra, mas eles não são de Deus? Você sabia que nem tudo que reluz é ouro? Você sabia? E eu não estou falando só de outras doutrinas, de outras religiões. Eu estou falando dentro das igrejas que se dizem cristãos. Tá assim de falso profeta, filho. Que ele chega com a palavra para induzir o homem a fazer o que ele quer. Ele chega com a palavra para induzir o homem a atender os desejos do próprio coração. Coisa de louco, meu filho. Isso aqui não é coisa para a gente normal, não. Eu tenho que aprender a discernir até isso. Opa, está falando a palavra, mas que espírito está aí? Porque o diabo também fala a palavra. Ele está falando a palavra com Jesus aqui. Então não é porque você viu Deus fiel escrito na parede ou no lugar, aquele lugar é de Deus. Não é porque você viu alguém com adesivo Deus é fiel no cara, que aquela pessoa é de Deus. Aleluia. Não é porque usa saco e cabelo comprido que é de Deus. Não é porque essa terno e gravata que é de Deus. Opa, o diabo fala a palavra? Meu amado irmão, o diabo fala a palavra. Ele acabou de falar 2 versículos da Bíblia para Jesus. Quer ver? Vou ler de novo aqui. No versículo 6, ele diz assim para Jesus: aos seus anjos dar a ordem ao teu respeito. Sabe onde está essa palavra? Sabe onde está essa palavra? Aos seus anjos dar a ordem ao teu respeito. Salmo 91, versículo 11. O diabo está falando a palavra, galera. A outra palavra que ele fala: e tomar-te-á pelas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Salmo 91, versículo 12. O diabo está falando a palavra. O diabo fala a palavra. Salmo 91. Jesus! O diabo está salmodiando a igreja. Vai entendendo. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai fazer parte do reino dele. Nem todo aquele que prega no nome dele, que fala no nome, realmente tem parte do reino dele. Vamos acordar para cuspir e entender que não é brincadeira esse negócio. A gente tem que cuidar em tudo. Vamos entender agora, vamos lá. Disse-lhe Jesus, versículo 7: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Onde que está essa palavra que Jesus falou? Deuteronômio 6, 16. Tem que conhecer a palavra, né? Tem que conhecer a Escritura. Porque se a gente não tiver conhecimento das Escrituras, nós vamos morrer no campo de batalha. E entender que nem todo mundo está falando de Deus é de Deus. Quer ver um exemplo bem claro? Eu nunca fui no centro de Umbanda, mas eu tive amigos que iam. Eu nunca fui em centro espírita, nesse negócio de mesa branca, mas eu tive amigos que iam. E ali eu aprendi um bocado de coisa ouvindo o que eles falavam. Você sabia que uma pessoa que vai no centro espírita tomar um passe, antes deles virem com toda aquela negoceira deles lá, do passe, do isso, do passar a mão, e joga água benta no povo e acende vela, antes, vocês sabiam que eles estudam o Evangelho? Eles estudam o Evangelho. Fiquei de cara quando eu vi esse negócio. Não, eu vi uma colega minha falando: não, nossa, já é tão bom. É tão bom, lá eu sinto uma paz. E lá eles falam de Jesus, sabe? Eles falam dos evangelhos, a gente sempre lê os evangelhos. E é só o evangelho, eles não vão para a lei, tá? Porque na lei tem confronto. Então eles ficam só no evangelho. Caridade, amor, caridade é uma palavra muito ouvida. Caridade, você tem que fazer a caridade, você tem que dar na caridade. Eles falam do evangelho, eles falam de Jesus. Só que tem um problema. Sabe o que é isso? É uma meia-verdade. Isso é um espírito de engano. Isso é a doutrina de Jezabel. Sabe por quê? Porque não tem como ser obediente em partes. Sabe o que eles esquecem? Vamos lá, em Êxodo 20, para ver o que eles esquecem. Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. Do 1 ao 5. Êxodo 20, do 1 ao 5. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo:
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Opa! Não pode? Não pode, não. Então tem alguma coisa errada no lugar que está falando de Jesus do Evangelho, né? Tem uma coisa bem interessante lá. Se chama uma verdade distorcida, a meia-verdade e um sofisma. Porque eles falam de Jesus, dali a pouco eles invocam o demônio. Eles falam de Jesus, mas eles vivem a idolatria e culto a ídolos. Meia-verdade. Meias-verdade. Cuidado com as meia-verdades. Nós não podemos andar pelo conselho e todo o vento de doutrina. Verdade. Não dá para a gente achar que todo mundo está falando de Deus e de Deus. Verdade, Deus. Muito cuidado. Muito cuidado. Então vamos lá. Entendendo essa realidade de mundo espiritual, e que nem tudo que reluz é ouro, e que nós temos que ser um pouquinho mais esperto e começar a entender, né? Que agora eu resolvi mudar de vida, agora eu resolvi fazer a vontade de Deus, então que você levantou uma opressão para mim, eu preciso me preparar. É necessário uma preparação. Meu amado irmão, no mundo natural, vamos falar da noiva. A noiva, quando ela vai casar, ela tem uma preparação para o casamento. E ela, às vezes ela se prepara até um ano antes, aquilo ali. É detalhes. Incontáveis detalhes. Para que um dia ela venha consumar um ato de casamento. Então tem uma preparação para o casamento. Você vai fazer uma janta na sua casa, tem uma preparação. Você vai calcular quando as pessoas veem o que você tem que comprar, o que você tem que fazer, que hora que você vai fazer faxina, que tem que estar limpo, que isso, que... Você fala uma lista de coisas para fazer, você tem um monte de coisa para executar para fazer uma janta na sua casa. Você teve que se preparar antes, você não chegou ali afobado, atropelado e saiu fazendo. Mas se você for doido. Mas pessoas organizadas, elas se preparam. E os filhos de Deus foram chamados para isso, para ser organizado, para andar com ordem e decência. Então entenda. Nós precisamos se preparar para as batalhas espirituais. Daniel estava preparadíssimo, separado, consagrado, o cara vigiava em tudo. Hoje, nós precisamos mais do que nunca separar, se consagrar para essas batalhas, essa preparação. Não dá para eu e você assistir qualquer coisa, não. Não dá para eu e você sentar em qualquer mesa. Não dá para eu e você andar em qualquer companhia. Não dá para nós ouvir muitas coisas. Tem quando nós vai ter que falar, não vou. Lugar bacana, gente que você ama, vai ter vários, ainda mais você está lá no meio. Não dá para a gente ser tão tolo desse jeito. Glória a Deus. Tolo, né? Bobo, displicente. Verdade. E achar que é tudo normal, nada a ver. Só vou no churrasco da família. Vai no churrasco da família. E volta de lá estrupiado, acabado. Verdade. Você foi bombardeado por tanta seta que vem na tua mente, toda palavra contrária, você não tinha resistência, estrutura nenhuma para ouvir nada do que você ouviu, porque você está aprendendo a caminhar ainda. Aí você foi se enfiar onde? Lá no covil. Verdade. Não dá. Verdade. Não dá. É só onde eu pego a família, mas cuidado. Cuidado. O povo não é convertido. Ixi. Sabe que vão vir na tua cabeça, vão ficar te enchendo de abobrinha, de coisa da terra, da carne? Vaza de lá, filho. Vai para casa, comer ovo com farinha e tomar um copo d'água depois, você vai ganhar muito mais. Glória a Deus. Aleluia. Não dá pra gente ir em qualquer lugar mais. Não dá pra assistir qualquer coisa na TV, não dá pra ter qualquer mais amizade na sua casa. Piorou na sua casa. Verdade. Piorou dentro de casa. Não dá. Então não pode ser tolo. Eu tenho que começar a se preparar nas pequenas coisas. Nos detalhes. É detalhe que a gente tropeça, é uma coisa grande. Porque se eu falasse para vocês agora, porque a gente comentou agora do Espírita que dá o passo, que fala de Jesus, mas assim, vamos falar, a pessoa que ela tem um pouquinho de inteligência, ela não vai. Se ela tiver um pouquinho de inteligência, ela não vai nesse lugar. Se tiver um pouquinho de cérebro, não vai. Você quer que tem cérebro? Não vai. Porque é meio óbvio, né? Que tem uma coisa errada ali. Tem uma coisa errada ali. É meio óbvio. Mas, de coisas
assim, que parecem lícitas, que está tudo bem, tudo tranquilo, a gente não desconfia, né? A gente não desconfia dele. Mas é só minha família, mas é só o fulano, mas é só o parente. Não, mas é só o varão de Deus que ele mandou, estou aturando para casar. Chegou o varão da igreja, minha amiga. Pelo amor de Deus, é onde um crente vai tropeçar os desejos do coração. Parece que de Deus está vindo a igreja é crente. Vai olhar esses frutos primeiro, para depois você fazer fantasia na sua cabeça. Vai olhar fruto primeiro, filho. Você não cair mais no outro. Olha fruto. Só que daí quando é algo lícito, a gente não, esse pastor é exagerado. Não, é lícito isso aí. Por que eu não posso viajar com a minha família de férias de fim de ano e ir todo mundo lá para aquele lugar e passar 15 dias de festa? Porque você não tem que ser tão espiritual para ficar 15 dias lá vivo. Só por isso. Vai voltar de lá igualzinho. Gente, tem coisa que a gente não está preparado. Ainda tem que ser humilde para ficar. Isso aí eu falo de experiência própria. Logo eu chego no ministério, pastora, na segunda viagem que eu fui para Curitiba. Eu achei bem engraçado. Eu não vou dar os detalhes, que a história é muito longa. E a pastora me ligava, umas 3 vezes no dia, eu estava, tá tudo bem aí, e eu não estava entendendo. Eu falei, meu Deus do céu, que preocupação é essa? Tá tudo bem aí? Não, pastora, tá tudo certo. Eu achando que eu estava super no espírito. Eu estava com a cara esquadrada no chão, nem na hora que botou o pé em Curitiba, não tinha se dado conta. Quando nós chegamos aqui, eu conto os relatos dos acontecimentos de 3 dias. 3 dias, não. 3 dias. 3 dias. Quando eu cheguei aqui, eu conto para ela os relatos do que aconteceu. Ela falou, então, você caiu. E a pastora olhava para mim por cima daquele óculos, uma cara de dó de mim, pensando, coitado. Se estrupiou inteiro, acho que eu estava bem. Então, filha, você caiu. Quando você seguiu a direção do diabo. Porque você tinha uma direção. Deus tinha te dado uma direção aqui. Deus falou com você que era para você fazer daquele jeito. O diabo se atravessou na frente e falou, ai, fulano, ora para mim. Eu fui orar para fulano. Eu fui dar uma palavra para fulano que Deus falou que não tinha mandado eu dar. Eu me lasquei. Eu passei 21 dias orando e jejuando, eu, Valdir. 21 dias fazendo uma refeição no dia. Porque, filho, o demônio já tinha entrado. E ele tinha que sair. E em certas casas não sai senão com um dia de comemoração. Foi eu e o Walter, 21 dias. Uma refeição por dia e oração. Para voltar pro prumo e tirar a embriaguez que tinha entrado na noite. Eu sei o que eu estou falando. Tem batalha que nós não estamos preparados. Então, quando você receber a direção, não vai! Não vai. Não se mete a besta, que você não vai dar conta. Você não está preparado, você não tem estrutura. Hoje, depois de um certo ano de caminhada e aprendizado, pelo menos o mesmo erro eu não caio mais naquilo lá, eu já aprendi. Já aprendi. Alguém vem pro meu lado, vai, ora por mim, falei, só um pouquinho que eu vou ali no banheiro, eu já vou. Eu vou ligar para a pastora e vou saber se eu vou contar toda a situação e vou saber se eu posso orar. Por quê? Porque eu aprendi, nessa pedra eu não vou cair mais. A gente tem que aprender que nem para tudo a gente está preparado. A gente tem que aprender a se sujeitar a esse direcionamento de Deus, a esse tempo de preparação, de deserto, de palavra. Preparação é fundamental para nós. Se você quer realmente sair da beira do caminho, se você quer realmente se levantar, se você quer realmente viver e permanecer de pé na presença de Deus, aprenda a ouvir e a fazer coisas que você não gosta. Você não quer e não entende. Mas você sabe que pelo menos aquela pessoa que está mais lá na frente de você, ela já viveu mais coisa que você. Ela já tem um pouquinho mais de entendimento das coisas espirituais que você. Está mais fácil se sujeitar à direção dela do que você andar no seu próprio entendimento e começou agora esse negócio. Então a gente tem que aprender a se sujeitar às direções e andar pela palavra. E se fortalecer como nessa palavra? Vamos lá, Efésios 6. Efésios 6, capítulo 10. A armadura de Deus. Meu irmão, então existe uma armadura. Se eu estou numa guerra espiritual, tem uma armadura espiritual então. Porque Deus não ia soltar nós assim nesse campo de batalha e falar, vai, molhada!
Vai! Não! Deus não é domador de bicho. Ele é pastor de ovelhas. Então ele chama a gente quando está lá dando lá o cajadinho, ele vai ensinar o caminho para os que têm coração ensinar. E quem tem coração ensinar tem que aprender que existe uma armadura espiritual para entrar nessa batalha aí que se resolveu travar para mudar de vida. E vamos ler um pouquinho sobre a armadura espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Entenda, eu não tenho poder, você não tem poder. O poder está em Deus e só nele a gente vai poder conquistar alguma coisa. Então, sem sujeição a Deus, esqueça. Nem começa que você não vai conseguir terminar. Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabe qual é o significado de astuto? Astuto. Aquele que tira proveito de uma situação, que engana, maldoso, sutil, ágil, diplomático, esperto e perspicaz. Ele é astuto, ele é inteligente e ele trama contra nós um plano de ação para nos abater. E ele vai exatamente nos desejos do nosso coração, porque ele é inteligente. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar de pé. Versículo 14. Estai por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Cingir os lombos, prática da justiça. Andar em justiça, andar em verdade. E o que significa a palavra cingir? Quer dizer se rodear, se revestir disso aí. Nós precisamos da palavra. Versículo 15. E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Calçar os pés, alicerçado, firme fundamento. Porque aquele que não está alicerçado em palavra, está alicerçado na areia. E na areia, na hora do dia mau, na hora da resistência, na hora da oposição, a casa vai ruir. Você não vai suportar ficar de pé. Porque você construiu tudo em fantasia da sua cabeça e não na verdade do evangelho. Não vai resistir à sua vida. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu amado irmão, escudo da fé. Você consegue se imaginar com isso? Que a fé que você tem, ela é no mundo espiritual um escudo, que quando o diabo vem com a seta, você tem fé para rebater. Tem que ter fé, irmão. E fé aonde? Na palavra. Tem que crer no que está escrito. Porque só você declarar o que está escrito, se você não crer, também não funciona. Você tem que crer no que você está falando. Tem que ser uma verdade para você isso aqui. Porque do contrário, é só a oração do fariseu, é só da boca para fora. O mundo espiritual não vai se mover. Você precisa crer. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, só até aqui, tudo se fala de palavra. Toda peça da armadura, capacete, escudo, couraça, espada, tudo se resume em conhecer a palavra e usar essa palavra. Conhecer a palavra e usar essa palavra. De qualquer jeito, crendo, filho, você tem que crer nela. E aonde uma galera tropeça? Que não crê. É uma realidade bem triste. Quando aconteceu da nossa filha, sofreu um acidente para no hospital, eu era bem tonta, assim, nem aí, porque eu não estava nem mesmo com nada. Aí eu gostei de ouvir, prestava bastante atenção em tudo que eu ouvia no culto. Eu ficava ali só observando, eu aprendi bastante coisa ouvindo. Aí aquele povo que falava tanto que cria, e que orava, que subia a monte, que descia a monte, que fazia campanha, que ungia a casa com óleo, e papapi, papapó. Eu vi uma galera desesperada, eu falei, ué, mas não está escrito lá na parte da palavra que nada não acontece se não for da vontade de Deus? Se Jó não teve que passar tudo aquele perrengue que o Jó passou, quem sou eu?
viver uma vida privilegiada aqui na terra. Eu falei, gente, você não está entendendo, mas não é privilegiado. Não é porque a gente é crente que não está imune. E se essa menina fala se for o propósito de Deus? Como é que vocês vão agir? Eu fiquei olhando para aquele povo tudo. Não! Mas vocês fazem tudo certinho na casa de Deus. Deus vai honrar. Mas você deu uma olhada assim para aquela mulher e falei, ela não está entendendo. Ela está falando de Deus e do propósito de Deus. Foi ali que eu comecei a entender que tem muita gente dentro da igreja, filho, que a hora que o bicho pega pro lado deles, sabe o que eles realmente são. Eles não creem, eles querem só bênção, promessa. Mas a hora que Deus fala que Ele vai tirar, o povo se escandaliza. A hora que o povo fala que vai tirar um filho. Porque eu tinha ouvido essa palavra há anos atrás, eu ouvi ela da minha pastora. A minha pastora chegou do meu lado, assim, na hora da oração, e olhou para a menina, mas ela falou assim, Deus vai ter que usar essa menina para consertar vocês. E o dia que ela entrou naquele hospital, eu já estava entendendo. Eu falei, eu acho que aquele negócio que ela falou está se cumprindo. Deus vai ter que mexer na nossa estrutura. Vai ter que moer nós para ver se salva. Porque eu mesmo era uma que eu não estava nem aí com nada. Eu estou vergonha de falar, eu não estava nem aí com nada. Eu não estava nem aí com nada. Meu sonho era só sentar no banco e na hora que acabasse, eu tudo levantar para minha casa, eu na minha vida. Eu não suportava o negócio de ir na igreja, na igreja. Eu não tinha saco para aquele negócio. Eu não tinha saco nenhum para isso. Eu não queria nada de compromisso. Eu sabia que tinha chamado para lá e chama outro. Precisa falar, né? Eu falei, mas Deus chamou outro. Não quero. Quando aquilo acontece, eu falei, ixi, eu acho que Deus está moendo eu acho que eu vou ter que começar a descer, achar minha bola, né? Desinflar meu balãozinho. Entender que tem algo maior acontecendo aí e não está no meu controle. Que acho bom eu começar a me sujeitar, senão a coisa vai ficar mais trilha a mim. Então, às vezes, a gente está dentro da igreja e está esperando só cuidar. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, mas não que seja feita a sua vontade. Eu quero que Deus se mova a meu favor, porque eu dou dízimo e duas ofertas. E eu não volto nos cultos. Na hora que Ele começar a tirar uns negocinhos para tratar o nosso caráter, aí nós vamos se escandalizar contra Deus e vai questionar e argumentar, porque a gente não crê em toda a palavra, nós está igual os espíritas. Fala de Jesus, mas esquece do Êxodo 20. A gente quer a bênção de Deus, mas não quer o tratamento de Deus. Fé. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Não tem outra arma para vencer uma vida, a não ser essa sujeição e obediência a Deus. E o que o mundo espiritual entende, então? Porque no mundo espiritual você não engana o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele entende quem eu sou, quem você é. Porque demônios vêm onde eles olham para mim e eles veem se eu tenho o selo, se eu tenho o Espírito. E aonde tem o Espírito, aonde tem o selo, está guardado, filha. A casa está ocupada por um Senhor, eles não entram. Aleluia. Eles não entram. E quem é sujeito a Cristo, ela tem autoridade de usar essa armadura aqui. Ele tem autoridade para usar essa armadura. E quando ele vai combater no nome de Jesus, o demônio não pode ficar. Aleluia. Meu irmão, vamos entender. Está vendo aquela cruz ali? Aquela cruz ali, ela é um pedaço de madeira que está pintado. E aquele pedaço de madeira que está pintado, ele não tem poder nenhum. Ele é só uma simbologia de um poder. Mas aquilo ali não tem poder. Então, você tem um crucifixo na porta da tua casa, não muda nada. Você ficar com a Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 91, no Salmo 23, onde você quiser deixar ela aberta, a Bíblia é sua, você deixa aberta onde ela quiser. Não muda nada. Dormir com a Bíblia debaixo do seu travesseiro para você ter bom sonho, não muda nada. Acender incenso na tua casa não espanta demônio. Colocar a planta do comigo ninguém pode, da espada do Jorge, não ser a planta que você quiser pôr. Demônio não sai da casa com planta. Demônio não sai da vida de ninguém com incenso. Demônio não sai da vida de ninguém porque você tem uma Bíblia. Eu tenho 5 lá em casa. E se eu não estiver debaixo da obediência de Deus, enfim, posso ter a livraria inteira lá dentro daquele barraco, que não vai funcionar para nada. O mundo espiritual se move com a autoridade de Cristo na minha vida, mediante uma obediência verdadeira. Porque o mundo espiritual sabe o que é. Vamos ver lá, Atos 19. Glória a Deus.
Atos 19, do 14 ao 16. Não, do 13 ao 16. Atos 19. Vamos lá. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus. Aqui Paulo. Vamos ler de novo? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então tinha gente ali invocando o nome de Jesus, porque eles queriam que uma manifestação de poder. Mas vamos ver o que acontece. É o seguinte, versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus, principal do sacerdote. Parênteses até aqui. Então tá lá, tinha 7 camaradas, filho do sacerdote daquela época. Vamos dizer que hoje em dia era o cara criado na igreja, da raiz mesmo. Aquele criado ali, pai, mãe, pastor, foi nascido e criado na igreja, os 7 camaradas, eles chegam diante de alguém que está endemoniado, eles começam a invocar o nome de Jesus. 7 camaradas, eles estão ali. Versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno. Ai, Jesus. O diabo vai responder eles agora: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Meu amado irmão, o mundo espiritual, os anjos e os demônios, eles sabem quem é quem. Eles sabem quem tem o selo, o Espírito. Eles sabem quem se sujeita ao governo de Cristo, está debaixo da autoridade de Cristo e recebe a autoridade de Cristo mediante uma obediência verdadeira. E essa pessoa, mediante a obediência verdadeira, ela tem autoridade para invocar o nome de Jesus e mandar demônio correr. Aleluia. É importante ou não é ter preparação? Aleluia. É importante ou não é viver uma vida de verdade, filho? Se você quiser vida de bastidor, é do jeito seu, pode fingir à vontade. Só que vai chegar uma hora que você ia precisar. Você ia precisar ser verdadeiro. Vai chegar uma hora que você vai precisar do Espírito Santo. Vai chegar uma hora que você vai precisar da autoridade que você não vai ter para nada. Vai chegar uma hora que você vai precisar desse negócio chamado autoridade, mediante a sua obediência. E você não vai ter. Porque você ficou brincando com coisa séria. E você vai apanhar. Vamos ver o que aconteceu aqui? Versículo 16. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e se assenhorando deles, de dois deles, pôde mais do que eles. Que vergonha! Pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Vai brincando. Vai brincando. Vai brincando, vai fingindo que você é crente, vai fingindo que você obedece, vai fingindo que você anda debaixo de direção, vai obedecendo pelas metades, vai ficando igual a Saul, vai ficando igual a Saul, vai andando igual a Sansão por aí, cheio de promessa e cheio de lascívia também. Cheio de prostituição, cheio de desejo nojento. Não dá para o Espírito de Deus habitar nessas casas, né? É lei da física. 2 coisas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Não tem como você ser templo de Deus e templo do diabo ao mesmo tempo. Não tem como você ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do diabo ao mesmo tempo, porque você vai agradar um e aborrecer o outro. Vai chegar uma hora que você vai precisar de autoridade, você não vai ter. Você vai estar precisando. Você não vai poder orar nem por você mesmo. A tua oração nem por você mesmo não sobe no teto. Você não vai conseguir orar por ninguém na tua casa, na tua família que está precisando. Porque você vive de aparência. Você não se preparou. Você não desceu. Você não se submeteu ao tratamento. Você não nasceu de novo. Você não se preparou.
a pouco você fica ali. Você é acomodado, você tem preguiça de se levantar e se posicionar. Sequismo está, e sequismo vai ficar. Porque ele não se sujeita à voz. Vai ter a carne, vai ter a pele, mas nunca vai ter estado nesse espírito. Porque o Espírito Santo não habita um lugar que não foi preparado para ele, meu querido. Tem coisa que Deus não faz para mim e para você. Acorda! Não depende tudo de Deus. Tem coisas que a gente tem que fazer. Deus dá a ferramenta. Eu vou me preparar se eu quiser. Deus ensina, eu obedeço se eu quiser. Deus levanta os profetas, eu ouço se eu quiser. Quem somos nós? Que igreja somos nós? Que tipo de combate a gente está vivendo? A gente sabe que estamos em combate mesmo? A gente sabe identificar um ataque espiritual? A gente consegue perceber? Vou te falar que na maioria das vezes, poucos conseguem perceber. A gente sempre precisa de alguém que assim, nem o Natan foi lá para o Davi, falou assim, então o Davi conta a historinha para o Davi e faz ele enxergar que ele já tinha caído. Às vezes a gente vai precisar de uma voz profética. Ela falou, filho, você já caiu. O que for um pouquinho manso, humilde, que tiver aprendido um pouco, ele vai descer e falar, verdade, me ajuda, o que eu faço para levantar? Quem somos nós? Que voz guia a sua vida? Você já aprendeu a se preparar para a batalha? Você já sabe o que você realmente quer? Porque esse reino aqui, irmão, não é para os covardes. É um leão por dia, às vezes até uns dois. É ou não é? É ou não é? Tem dia, eu tenho essa sensação de gente, de alguém que não está matando os seus leões, eles estão tudo para mim. Tem alguém que não está matando os seus leões, estão chegando aqui no meu quintal. É um leão por dia, filho. Eu tenho a sensação que a hora que eu acordo, eu abro meus olhos, eu já tenho que estar preparado para matar. Porque morreu eu quero, meu filho, eu não tenho preparado para matar. Eu tenho que estar preparado para matar. Por quê? Com a carne? Não, com o espírito. Se descuidar com a carne, mata na carne. Mas eu tenho que estar onde? Preparado para matar meu espírito. Com a palavra. O mundo espiritual sabe quem é quem. E a única coisa que demônio tem medo é a palavra. A palavra da verdade. A única coisa que vai fazer eu e você vencer o mal, o dia mal, os demônios, as lutas, as situações, as adversidades, as tramas, os planos, as cobras do leão, as fornalhas e tudo que vem contra nós é obediência à palavra. Está revestido dessas armaduras. Essa é a realidade. Batalha espiritual existe e é real. Se prepara. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria convidar a Bruna, o Anderson, que está no nome do Senhor. Nós temos um aniversariante. Queria convidar o Walter para estar aqui. Nós queremos louvar o Senhor pela vida. É você, irmão.